Capítulo 7. Vamos ver quanto tempo a gente faz isso, mas nós vamos estudar hoje o capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 16. Todos estão lá, 2 Coríntios capítulo 7? Amém? Quem não está, fala misericórdia que eu espero. Ninguém? Então amém. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de 2 a 16. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração essa hora, Deus. Ministra poderosamente a cada vida essa noite. E que todos nós, Senhor, saiamos daqui transformados, diferentes, Senhor, da forma que chegamos. Eu oro, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Deus, de remexer, Deus, no nosso coração, Deus, de trabalhar em nós essa noite, Senhor, abrindo o entendimento, Senhor. Livra-nos de toda distração, Senhor, e opera poderosamente, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor nesse lugar, ó Deus. Tu és Deus soberano acima de tudo e de todos, ó Deus. Repreenda toda a distração em nome de Jesus agora e fala conosco, Pai. Nós te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma rápida revisão. A carta de 2 Coríntios, nós temos dado o tema de Cristo nossa suficiência. E o versículo tema da carta é 2 Coríntios 9:8, que diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Na porção dessa noite, o tema, da mensagem de hoje conceda-me lugar em seu coração.
Estamos um pouco atrás. Isso aí. Conceda-me lugar em seu coração. É o tema da mensagem de hoje. Conceda-me lugar em seu coração. Nessa porção, irmãos, como nós lemos, Paulo ele pede para os irmãos da cidade de Corinto abrirem o coração para ele. Porque o coração desses irmãos estava fechado para Paulo. O coração desses irmãos estava fechado porque Paulo havia escrito uma carta para eles, onde Paulo os corrige dos pecados que eles estavam praticando. Paulo ele exige mudança e arrependimento. Paulo ele fala, isso não é aceitável no meio da igreja do Senhor. E ele foi muito duro, e ele foi muito enfático. E é claro que quando a gente fala a verdade, nem todo mundo gosta. Na verdade, ninguém gosta, né? A gente não gosta. E os irmãos não gostaram. Os irmãos ficaram chateados com Paulo. Os irmãos ficaram não querendo mais ver Paulo. Começaram a... Sabe como que é, não é? Você se dá bem com uma pessoa até o momento em que, de alguma forma, você escolhe não tolerar mais a pessoa, né? Por exemplo, quando vocês são amigos, né? Você tem uma amizade, a pessoa pode ter 10 mil defeitos. Porque você ama essa pessoa, você, né, ignora todos os defeitos dela. Você não abre mão da sua amizade com ela, apesar de qualquer falha que a pessoa tenha. Porém, a partir do momento que você escolhe, né, ou você se sente ofendido, né? Vamos começar por aí. A partir do momento que você se sente ofendido, e você escolhe não tolerar mais, tudo que a pessoa faz, até o que não é intencional, você enxerga, né? Você filtra pelo filtro da alma ferida, né? Então, nossa, só podia ser aquela pessoa, né? Olha, não falo para você como essa pessoa é, né? Então, assim, eles estavam fazendo a caveira de Paulo, eles estavam realmente... não querendo que Paulo voltasse, eles queriam cortar relacionamento definitivamente com o apóstolo Paulo. E aí Paulo ele pede nessa passagem que eles abram o coração para ele, porque Paulo ele enviou Tito com uma outra carta aos coríntios para que Tito pudesse entregar a carta e pudesse sentir a resposta da igreja. E agora nessa passagem Paulo ele fala que ele se alegra com a resposta dos irmãos, porque houve arrependimento, houve mudança de atitude. Embora eles tivessem ficado tristes e chateados, eles agora estavam com uma postura mais madura, eles tinham aceitado a correção, eles tinham aceitado a repreensão de Paulo, e agora eles estavam novamente caminhando na bênção, né? Estavam agora novamente bem, né? E isso é maravilhoso. Então, vamos ver como que a gente faz isso. A gente vai ver esses versículos de 2 a 16 agora. Versículo 2 fala assim: concedam-me lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Quando o apóstolo Paulo ele fala essa frase que a gente usou como tema da mensagem, conceda-nos lugar no coração de vocês, ele está fazendo um apelo, ele está praticamente implorando, né? Eu amo vocês e eu não quero que vocês fiquem mais de mal de mim. Paulo estava se humilhando, ele está falando, eu fui criticado, eu fui julgado, eu fui aquele que vocês, né, atiraram pedra, mas eu não quero cortar o meu relacionamento com vocês. Eu continuo amando vocês. E Paulo nesse momento ele estende a mão para os irmãos em Corinto. Eu pensei nessa frase, conceda-nos lugar no coração de vocês. É claro que Paulo fala em nome dele, dos seus cooperadores, daí, né, o verbo está conjugado no plural. Mas eu pensei muito sobre essa frase, conceda-me lugar no seu coração. Quando que a gente usa uma frase dessa? E eu me lembrei do momento que eu pedi a minha esposa em casamento. Eu falei, na verdade, né, traduzindo, eu estava falando, conceda-me lugar no seu coração. Né? Eu te amo e eu quero que você me ame do mesmo modo que eu te amo, né? Eu quero você na minha vida para sempre, e eu quero que você também me queira na sua vida para sempre. Então quando a gente fala, me concede um lugar no seu coração, parece humilhante aos olhos humanos, mas do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus é glorioso,
Isso é muito divino, porque só quando você realmente ama muito alguém, você é capaz de se humilhar a esse ponto. Você é capaz de falar, olha, o que eu preciso fazer para mostrar para você que eu te amo, que eu estou disposto a caminhar com você para o resto da minha vida. Então eu lembrei, no momento que eu pedi a minha esposa, e eu fiquei imaginando quão frustrante seria se depois de orar por um ano, ela falasse não. Ia ser horrível, né? Tudo bem que ela me deu um mês para dar resposta, né? Foi dolorido o suficiente, mas um não seria irreparável para o meu coração. E eu pensei no amor de Cristo, igreja. Quando eu, na verdade, meditei nessa frase, eu ouvi Jesus falando, concede-me um lugar no seu coração. E eu penso que essa é a maior necessidade da igreja hoje. Parece contraditório falar isso, né? Que Jesus pede um lugar na igreja dele, porque a igreja dele são aqueles salvos pela obra dele na cruz. A igreja dele somos nós que sabemos quem ele é e sabemos o que ele fez. Mas é como se eu continuasse ouvindo Jesus falando para mim, falando para nós, me dá um lugar no teu coração, eu quero viver para sempre contigo, eu quero fazer parte da tua vida todos os dias, eu quero andar contigo, eu quero conhecer coisas novas com você, eu quero ensinar para você coisas grandes, novas, lindas, que vão marcar, que vão abençoar você. E Jesus, ele fala isso para nós, igreja. Jesus, ele deseja isso. Ele deseja uma amizade, uma intimidade com a gente. E ele fala conosco hoje, ele fala, me concede um lugar no seu coração. E é por isso que antes da gente continuar, eu preciso fazer esse apelo nesse momento. Eu não sei quantos aqui conhecem Jesus, ou já abriram o coração para Jesus, mas ele fala para você hoje à noite, eu quero um lugar na tua vida, eu quero um lugar no teu coração. E eu não sei se todos aqui já entregaram o coração para Jesus e já andam com Jesus e já tem esse romance com Jesus acontecendo na sua vida, mas talvez não, talvez alguém conheça Jesus, ouviu de Jesus, acha Jesus um cara muito legal, mas não tem relacionamento com ele, mas ainda não faz parte, da vida dele para sempre, e não tem ele como parte integral da sua vida também. Quem sabe hoje não é o momento que você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu aceito o teu perdão. Eu aceito o teu perdão. Porque o que Paulo estava fazendo aqui nada mais era do que se reconciliar. Se reconciliar. Né? A gente se reconcilia quando um relacionamento é quebrado e a gente quer trazê-lo de volta. Então existe a reconciliação. Deus se reconciliou com a humanidade através de Jesus Cristo, quando ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Se nós rejeitarmos Jesus, nós rejeitamos o perdão de Deus, nós rejeitamos o amor e o relacionamento que Deus quer ter com a gente. Então eu preciso perguntar, existe alguém essa noite que diz, eu aceito esse perdão, eu aceito, eu abro meu coração para que Jesus faça morada em mim, para que Jesus faça parte da minha vida para sempre. Existe alguém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, porque eu sei que há, e no teu coração, agora, eu quero que você simplesmente diga assim para o Senhor, Senhor Jesus, eu aceito o teu perdão e o teu amor no meu coração. Faz morada em mim e me ensina a andar contigo, de hoje para todo sempre. Amém. Amém. A gente pode continuar. Paulo, ele queria se reconciliar com os irmãos, porque ele não admitia que aquele relacionamento estivesse partido, quebrado. Então ele fala, concedam-nos lugar no coração de vocês. E ele se justifica, dizendo, por que eu quero a amizade de vocês? Porque a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano e a ninguém exploramos. A despeito dos irmãos estarem falando horrores contra Paulo, Paulo sabia que a consciência dele era limpa e que ele não tinha feito nada contra os irmãos em Corinto.
E quando eu pensava nessa justificativa de Paulo, eu lembrei da solicitação de amizade do Facebook, né? Quando alguém pede a sua amizade, você fala, eu não conheço essa pessoa, aí você clica no perfil dela e checa, né, as fotos com quem são as amizades dela, para você talvez considerar a amizade dela ou não, né? E Paulo está falando, olha, eu quero a amizade de vocês aceitam? Vocês topam? Vocês aceitam a minha amizade? Eu não fiz mal nenhum para vocês. Não existe nada que vocês possam dizer, eu não quero a tua amizade por causa disso. Porque tudo que Paulo fez foi por amor aos irmãos em Corinto. Versículo 3 diz, não digo isso... versículo 3. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Então Paulo lembra a eles, olha, eu não quero a amizade de vocês para eu ser duro de novo. Eu não quero a amizade de vocês para eu machucar vocês, não. Eu quero a amizade de vocês porque nós já estamos unidos em Cristo. Quer a gente esteja vivo ou quer a gente morra, a gente vai estar junto para sempre. E não é maravilhoso? Eu quero que você pense em alguém que você talvez não tenha um relacionamento tão próximo hoje como você costumava ter, tá bom? Só por um instante, pensa no relacionamento que você costumava ter, mas que por alguma razão foi quebrado. Você não tem mais esse relacionamento. E de repente você quer reatar, você quer se reconciliar, mas a pessoa ela sente com medo, né, de ser ofendida, ser machucada de novo. Paulo ele está falando, eu penso que principalmente para nós cristãos, né, irmãos, nós não temos outra saída a não ser a reconciliação. Sabe por quê? Porque nós, em Cristo Jesus, nós já estamos unidos para sempre. Então, é bobeira, não é? Nós não aceitarmos ou não perdoarmos uns aos outros aqui na terra, porque esse teu irmão vai ser teu vizinho para a eternidade, para sempre. E você não vai ter como fugir dele. Então, é um conselho, né? Se acerta agora. Não vai valer a pena guardar ressentimento, mágoa, raiva, sabe? Não vale a pena, não vale a pena. Paulo está falando para os irmãos, ei irmãos, eu oro que vocês acordem e entendam, aceita a minha amizade, vamos nos reconciliar, porque que a gente esteja vivo ou morra, a gente está junto para sempre. Irmão, nós estamos unidos para sempre, por causa de Cristo nós estamos unidos para sempre. E qual é o pai aqui que vê os dois irmãos brigar e fala, parabéns, isso mesmo, luta pelo seu direito, luta para ter a razão, não se falem mais. Existe algum pai que diz isso? Não. A vontade de todo pai e de toda mãe é que os filhos se entendam. Não interessa para o pai quem está certo ou quem está errado. Tudo que o pai quer é que os filhos se deem bem. Esse é o coração do nosso Deus e Pai, irmãos. Então considera isso. Coloca teu coração diante do Senhor e pergunta, Senhor, existe algum relacionamento quebrado? Eu quero me reconciliar. Amém. Versículo 4, tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Então Paulo ele mostra a alegria dele para os irmãos em Corinto. Ele fala, olha, eu tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado e a minha alegria transborda em todas as tribulações. Paulo ele estava passando por tribulações terríveis, mas por causa da aceitação por parte dos irmãos em Corinto, por causa do arrependimento que aconteceu na vida dos irmãos em Corinto, Paulo estava feliz. Paulo estava falando, olha, a dificuldade que eu estou passando agora, nem importa mais, porque eu sei que vocês agora estão bem, porque agora eu sei que vocês se reconciliaram com Deus, e esse é o ponto, irmãos. A gente pensa que a gente está contra o irmão, mas a gente está contra Deus. Da mesma forma que Cristo nos perdoou, Ele pede que nós perdoamos uns aos outros. Que nós perdoemos uns aos outros. Como que é a oração que Jesus ensinou? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não é isso que Jesus ensinou para a gente? Então essa continua sendo a vontade do Pai, que a gente perdoe aqueles que nos ofendem, tá bom? E Paulo, ele está tão feliz que ele fala: as tribulações que eu estou passando não são nada comparado à alegria que eu estou sentindo agora. Só um pai mesmo, né, para sentir alguma coisa assim, né? Só algo de Deus mesmo. Só quando você realmente ama alguém, né, eu diria que você é capaz de falar algo assim. Versículo 5 fala: pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Paulo, ele fala só um pouquinho dessas tribulações, mas ele nos dá uma dica tremenda no versículo 5, porque ele fala: olha, quando nós chegamos à região da Macedônia, o que aconteceu lá, igreja? Eles não tiveram nenhum descanso. Eles não tinham tempo para descansar de tantas tribulações. E ele fala: fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Quais são as formas que nós somos atribulados? Conflitos externos e temores internos. Conflitos externos é aquela má notícia que a gente recebe, ou aquela situação difícil que a gente não sabe lidar. Ou então, do nada, alguma coisa, um ente querido fica doente, ou morre, eu não sei. Então, são conflitos externos. Não estão acontecendo dentro da gente, mas eles nos impactam, não é? Eles nos atingem, eles nos colocam para baixo, eles tentam nos tirar os olhos do Senhor. E os temores internos? Eu amo Paulo porque ele é tão honesto, né? Ele é o apóstolo aos gentios, fundou várias igrejas, e ele fala: bate um medo de repente, que eu sei que é um ataque. Bate um medo. Ele fala: são temores internos. São medos que a gente às vezes não consegue nem explicar por que a gente está sentindo aquilo. Mas do nada nós somos acometidos, do nada vem aquele pensamento, do nada vem aquela aflição, do nada vem aquele ataque de pânico. Paulo está falando: a gente passa por isso. A gente passou por isso, e na Macedônia a gente passou por isso. Então Paulo, ele estava abrindo o coração, falando: olha, a gente passou por conflitos e por tribulações de toda forma, externas e internas. E a gente sabe que ele chegou ao ponto de desesperar da vida, né? Ele fala no começo da carta. Irmãos, quando a gente passa por conflitos externos ou temores internos, o que a gente faz? Qual é a saída? É orar, né? É buscar a Deus, né? É contar com algum irmão, não é? Que possa orar com a gente, que possa nos lembrar de coisas que até nós já sabemos, mas como é importante ouvir de novo, né? Que Jesus nos ama. Eu preciso ouvir que Jesus me ama todo dia. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu preciso. Nós precisamos ser lembrados e ser encorajados e ter alguém orando por nós quando a gente passa por tribulações, irmãos. É daí a importância de nós crescermos em maturidade como corpo. Porque um corpo é braço, perna, entendeu? É um conjunto. Sozinho, irmão, não é igreja. Igreja é coletivo, igreja é a reunião dos santos. Não existe igreja sozinho, de um homem só. Igreja é os salvos em Cristo. Nós andamos como rebanho, ovelha anda em rebanho. E é tão importante quando a gente entende isso e a gente pode ser consolado e consolar, como Paulo ele vai falar aqui. Olha só o versículo 6, o que ele diz: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Não é lindo isso? O que ele fala? Deus. O que ele fala sobre Deus? O que Deus faz? Mais uma vez. Deus consola os abatidos. Isso não é glorioso? Deus consola os abatidos. Eu não sei como você está essa noite, mas nós estamos falando de um Deus que consola os abatidos. Eu não sei se você está sentindo temores internos essa noite, ou você está passando por uma fase na vida de muitos conflitos externos. Mas eu quero que você saiba que o nosso Deus é o Deus que consola os abatidos. É o Deus que levanta a gente.
É o Deus que consola, que conforta, que sustenta, que alimenta, que fortalece, não é? O nosso Deus nos fortalece. Graças a Deus por conhecer um Deus que consola os abatidos. Paulo sabia que no meio da sua grande tribulação, Deus não o deixaria sozinho. Ainda quando a gente se sente sozinho, e não há momento na tribulação que você não se sinta sozinho. Toda tribulação nos faz nos sentir sozinhos. Ninguém liga para mim, ninguém ora comigo, ninguém se importa comigo. Todo mundo quer, todo mundo pede, todo mundo espera. Mas quem pensa em mim? Quem liga para mim? Quem ora por mim? Quem pergunta se eu tenho o que comer hoje? Ou o transporte para ir para algum lugar? Sempre que a gente passa por tribulação, a gente se questiona. A gente questiona a dor de se sentir sozinho. Paulo ele estava passando uma grande aflição, uma grande tribulação, mas ele tinha certeza que, embora ele se sentisse só, Deus jamais o deixaria só. Amém? Você tem essa mesma certeza? Ainda que você se sinta só, ainda que as suas expectativas dos outros sejam muito altas e você seja decepcionado, Deus quer que você saiba que Ele nunca te deixa só. E muitas vezes Deus está esperando simplesmente que a gente abra o coração para Ele e confesse a nossa necessidade, a nossa luta, a nossa dor. Isso é tão bom, isso é tão bom. 2 Coríntios 1, de 3 a 4, nos lembra disso. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, é um ciclo. Nós passamos por tribulações, Deus nos consola, para que com a mesma consolação que a gente recebe da parte de Deus, a gente faça o quê? Ah, beleza, estou de boa agora. Não? Para que a gente procure alguém e a gente possa consolar outra pessoa. Irmãos, é isso que eu falo sobre maturidade de corpo. Quando a gente ignora os cultos e os eventos da igreja, é como se a gente estivesse falando assim: olha, eu não quero... Esse povo não tem lugar no meu coração. Tá bom, posso pesar um pouquinho, mas é de leve e é por amor. Mas a gente está falando isso. Esse povo não tem lugar no meu coração porque eu tenho a minha vida para cuidar. Eu tenho mais o que fazer. E exige um sacrifício para todos nós deixarmos alguma coisa para estar aqui. Todos nós, inclusive eu, poderia estar em algum outro lugar agora fazendo uma outra coisa. Mas todos nós escolhemos estar aqui para louvar a Deus porque Ele é digno, para ouvir da palavra de Deus que nos fortalece, que gera fé, para que a gente pudesse consolar uns aos outros. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, a gente não está pensando só em nós, a gente está pensando em todo mundo. A gente está querendo ser consolado e a gente está querendo consolar. A gente nunca sabe o que Deus está fazendo através da nossa vida, irmão. Na vida do outro que simplesmente senta do lado e vê. Ou simplesmente nos vê presente no culto. Deus encoraja os irmãos. De forma que a gente nem entende. Mas nós somos consolados para consolar outros. O versículo 7 fala: e não apenas com a vinda dele, se referindo a Tito, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Mas eu quero enfatizar, eu vou voltar um pouquinho no 6, porque o 6 ele fala: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo está falando: olha, nós que estávamos passando por tribulação, Deus nos consolou, mas Deus usou alguém, né? Deus usou um irmão, Deus usou Tito. No meio da nossa tribulação, Deus usou um irmão, Deus usou Tito para nos consolar. E quando a gente não considera uns aos outros, ou como parte de um corpo, é como se a gente pensasse de alguma forma: Deus não tem interesse de me usar para consolar o meu irmão. Meu irmão pode ficar, Senhor. Imagina se Tito pensasse assim: ah, Paulo, eu vou mandar um e-mail para ele.
Eu vou mandar um WhatsApp para ele. Ainda bem que ele foi até Paulo, não é? Não é? Ainda bem que ele foi. E não era fácil a viagem naquele tempo. Ele foi até Paulo. E Paulo falou, quando eu vi Tito, eu fui consolado. Quando Tito chegou, Deus me consolou. Deus usou um irmão para me consolar no momento da tribulação. Quantos aqui já foram consolados por um irmão no momento de uma tribulação? Levanta bem alto sua mão. Amém, glória a Deus. É bom, não é? É muito bom. A gente sente só. A gente, na verdade, não espera por nada nem ninguém, né? A gente simplesmente pensa, Deus, pobre de mim, é o que eu mereço mesmo, né? E de repente o irmão chega e se importa, e pergunta, e ora, e vem até você, né? E levanta você. Deus tem esse plano para nós, igreja. Isso é igreja, é um consolando o outro, é um fortalecendo o outro. Somos nós andando juntos, porque todos nós passamos por isso, irmãos. Todos nós precisamos ser consolados uns pelos outros. Então, agora novamente, versículo 7, não apenas com a vinda dele, falando de Tito, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então Paulo está falando, olha, quando Tito chegou, eu fui consolado, eu fiquei muito feliz. Deus usou a vida dele para me consolar, e eu fiquei muito bem. Mas não só porque ele veio, mas principalmente pelo que ele me contou. Pelo modo que vocês se preocupam comigo. Ele fala. As preocupações, a tristeza, as orações. Só o fato de Paulo saber que aquela igreja que tinha cortado o relacionamento com ele, estava orando por ele, ele foi muito abençoado, ele louvou a Deus, ele falou, poxa vida, eles estão orando por mim, é verdade isso, Tito? É, Paulo, eles estão orando por você, eles lembram de você a cada reunião de oração, poxa vida, que bênção. Paulo não se sentiu mais só, porque ele sabia que tinha irmãos simplesmente orando com ele. Não é lindo isso? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. No campo missionário, às vezes uma carta faz uma diferença que ninguém, né, André? Que ninguém imagina. Você está lá no meio da luta, né? Você está passando pelos conflitos externos, os temores internos, as pessoas estão te julgando, as pessoas estão querendo ver resultado, as pessoas estão se perguntando o que você está fazendo, onde você está com a cabeça, por que as coisas não acontecem, e você fala, Deus, eu não tenho resposta para toda essa gente, e de repente você recebe um telefonema, uma carta, fala, nós estamos orando por você. Uau, você sente, eu não estou mais sozinho, Deus está comigo, Deus mostrou que está comigo, não é? Deus mostrou que está sentindo a minha dor, que eu só preciso aguentar um pouquinho mais. E você tem forças para suportar mais, porque você foi consolado. Eu penso, irmãos, quantas oportunidades nós temos de encorajar pessoas, irmãos que estão no campo, irmãos que nós conhecemos, com uma carta. É tão fácil, é tão simples, irmão. Só que nós somos muito difíceis, porque a gente não quer parar de pensar em nós mesmos, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que minha família, meu Deus, eu tenho muito o que fazer, e a gente pode viver nessa, né, vivendo para nós mesmos, né? E perder aquilo que Deus quer, as oportunidades que Deus quer nos usar como igreja e como corpo de Cristo. Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar, Deus, se eu estou usando, se eu estou deixando o Senhor me usar para consolar os meus irmãos, principalmente aqueles que estão na linha de frente na batalha. Irmão, não é só pastor, não é só missionário, qualquer pessoa que se propõe a fazer a obra de Deus, ela vai passar por conflitos externos e temores internos mais do que todo mundo. Porque ela está se colocando na brecha em favor do povo de Deus. Nós temos um inimigo que não descansa, que não tira férias. Ele ataca. E a gente precisa dessa unidade. Imagina assim, a cena é quando a gente estava arrumando a sala da bomba, tinha uns tonéis muito pesados para se arrastar. Uma pessoa sozinha não conseguia mover o negócio.
mas aí chegava 1, 2, 3, 4 irmãos. Aquilo se tornava tão leve e o trabalho aconteceu tão rápido que ninguém sentiu. Ninguém sentiu. O corpo de Cristo, Deus desenhou, Deus projetou para funcionar dessa forma. Um ajudando o outro, um encorajando o outro. Deus não projetou para que fosse algo pesado para um e leve para o outro, mas leve para todos. Deus projetou para que fosse leve para todos. Só que para ser leve para todos, nós temos que estar todos engajados na obra. Amém? Então orem, irmãos, orem sobretudo aqueles que estão servindo nos ministérios, aqueles que estão liderando ministérios. É uma bênção, é um milagre, porque veja bem, a obra de Deus, Deus levanta o seu povo, e nós participamos da obra que Deus está fazendo quando a gente vive como corpo, ajudando um ao outro. E tudo é lindo, e o Espírito Santo se move, e Deus cumpre todo o seu propósito. Então, versículo 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Paulo está falando, olha, na verdade, vocês querem saber a verdade? Eu não me arrependo de ter escrito aquela carta que vocês não gostaram, tá? Não me arrependo nem um pouco, eu fiz o que era certo. Eu fiquei triste quando soube que vocês não receberam, que vocês ficaram magoados, eu fiquei triste. Mas foi só no começo, porque agora eu me alegro. Eu me alegro que tudo que foi feito resultou em algo positivo para a vida de vocês. E o versículo 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. O que Paulo está falando aqui, igreja? Então agora ele está feliz porque os irmãos ficaram tristes, é isso? Não, porque a tristeza que os irmãos sentiram levaram eles ao arrependimento. E aqui Paulo ele faz uma distinção entre remorso e arrependimento. Você sabe qual a diferença do remorso e do arrependimento? O remorso é um sentimento, o arrependimento é uma atitude. O remorso, ele me causa uma tristeza, mas não gera mudança na minha vida. O arrependimento pode até causar tristeza, mas sempre vai gerar mudança de atitude. É como se você estivesse caminhando num lugar e quando você para uma direção, e quando você se arrependesse, você mudasse totalmente essa direção. Isso é arrependimento, houve mudança de atitude. O remorso é quando você está caminhando em direção ao abismo e você sente assim, puxa, esse caminho tem muito espinho, esse caminho é o pior, mas fazer o quê, né? Vamos continuar nele. E você continua, você está triste, né? Poxa, pequei, nossa, pequei, e você continua naquele caminho, até você se arrepender e você mudar de direção. Você fala, não, é preciso uma mudança de atitude. E Paulo estava feliz, ele estava alegre, porque agora os irmãos, a tristeza que a carta dele trouxe ao coração dos irmãos, levou eles ao quê? Ao remorso ou ao arrependimento? Ao arrependimento, porque eles mudaram a atitude deles, agora eles estavam bem com Deus de novo. Versículo 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, é a diferença do remorso e do arrependimento. A tristeza, segundo Deus, é o arrependimento, que leva à salvação, leva à bênção. A tristeza, segundo o mundo, ela leva à morte, porque não traz mudança, né? E uma hora você chega no abismo, né? Você está indo em direção ao abismo, você até está triste, mas uma hora você chega no fim do abismo. Isso é o que o remorso faz. Não causa mudança, mas o arrependimento não. Pode causar até tristeza, mas gera uma mudança, né? Gera uma conversão em nossas vidas.
Versículo 11. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Agora presta atenção, igreja, que Paulo vai listar algumas coisas que o arrependimento, né, que eles tiveram, trouxe para a vida deles. Olha os frutos do arrependimento aqui, tá bom? Como você sabe que houve um arrependimento e não remorso. Está aqui, tá bom? Os frutos do arrependimento. Vejam que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Eu quero destrinchar um pouquinho com vocês. Quando Paulo fala que dedicação, Paulo está falando, olha como vocês agora estão devotos. Olha agora como existe um fervor de novo no coração de vocês. Olha, vocês que estavam, tanto faz, não me importo. Hoje tem culto. Não tem nada melhor para fazer. Não tem nada melhor para ver. E agora eles estavam, uau, que devoção, que vontade de estar junto, que vontade de consolar um ao outro, que vontade de fazer diferença na vida um do outro. E ele fala que desculpas, isso fala da humildade do coração dos irmãos, né? Ele fala, quando ele fala que disposto, ele fala assim, nossa, agora vocês estão com o coração totalmente humilde, né? Prontos para receber de Deus. Porque antes, enquanto vocês estavam teimosos no orgulho de vocês, né, querendo ter razão, brigados, né, vocês estavam endurecidos, vocês estavam caminhando um caminho de pecado mesmo, de separação, porque vocês não estavam felizes, não estavam abertos para ser abençoados, nem para abençoar, estavam se decompondo, vocês estavam se deteriorando. Mas agora, que humildade, que diferença. Vocês agora estão com o coração pronto para receber. Quando ele fala que indignação, ele está falando do ódio do pecado que agora os irmãos estavam sentindo. Quando a gente está no caminho do erro, irmão, a gente fica calejado. A gente não se dá conta, isso daqui não é o melhor de Deus para mim, mas vou fazer o quê? É o que eu estou acostumado. E você segue aquele caminho até você abrir os olhos para o arrependimento e você falar, meu Deus do céu, isso daqui está me ferindo, isso daqui está me impedindo não só de me relacionar com Deus, mas também com meus irmãos. Ou no caso deles, esse meu caminho não tem causado só a minha separação com meu irmão, esse caminho que eu estou seguindo tem causado a minha separação com Deus. Você quer estar bem com os irmãos, esteja bem com Deus. Se você está de bem com Deus, você vai estar de bem com os irmãos. Mas se você não está de bem com os irmãos, não adianta se enganar. Você não está de bem com Deus. Não está. É impossível você falar, eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja dele. O corpo dele é a igreja dele. Se você odeia, você tem problema com a igreja, você tem problema com ele. Simples assim, né? Então ele fala, que indignação, agora vocês têm ódio pelo pecado, vocês não querem mais trilhar esse caminho de separação. Que temor, que reverência a Deus agora vocês têm, agora vocês amam a Deus, vocês fazem o melhor. Naquele caminho vocês faziam assim, é para Deus mesmo. Agora não, agora vocês têm um zelo, vocês querem fazer o melhor para Deus. E ele fala, que saudade. Quando ele fala que saudade, ele está se referindo a esse sentimento que a gente tem de experimentar a alegria de participar da obra do Senhor novamente. Sabe, que saudade. Sabe, quando a gente está muito tempo afastado dos caminhos do Senhor, a gente pensa, que saudade quando eu servi o Senhor de todo o meu coração. Que saudade quando eu dava oportunidade para o Espírito Santo de Deus usar a minha vida. Que saudade. Então Paulo ele está falando aqui, quando ele fala que saudade, desse sentimento, né, dessa experiência de sentir a alegria de participar da obra do Senhor de novo. Que saudade. Agora eu tenho comunhão com Deus novamente, né? Que saudade. Jesus nos salvou para ter comunhão com Ele, irmãos. A gente pode tentar de tudo. A gente pode tentar de tudo nesse mundo,
se preencher, se satisfazer, achar que está bem, achar que está aproveitando a vida, curtindo a vida. Mas se Jesus não é a tua prioridade, se Jesus não é o primeiro a você se relacionar, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. E a gente sabe, todos quantos são filhos de Deus e nasceram do Espírito sabem que Deus nos salvou para pertencer a Ele, não é? E que nada pode substituir Deus na nossa vida, né? Nada pode substituir Jesus na nossa vida. Então, essa saudade, irmãos, é comum a todos que nasceram de novo. Todos que nasceram de novo têm saudade da comunhão com Deus. Quem não nasceu de novo, quem não é filho de Deus, não sabe o que é isso. Eu estou falando abobrinha agora. Está entendendo blá, 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 blá. Mas todos que nasceram, não da carne, mas do Espírito, entendem quando eu falo saudade de Deus, saudade da comunhão com Deus, tá bom? E ele fala, que preocupação e que desejo de ver a justiça feita, né? Então é o desejo de fazer parte da obra de Deus novamente. Então tudo isso é o fruto do arrependimento. Não é lindo? Que Deus traga esse fruto, né? Hoje ao nosso coração, que hoje a gente possa mudar de direção, que hoje a gente possa saborear o fruto do arrependimento, amém? E voltar para os braços do Senhor. Irmão, você não tem que fazer alguma coisa para se arrepender. Arrependimento é o ato, é a coisa que se faz. O que eu quero dizer é, às vezes as pessoas pensam, você precisa fazer alguma coisa para você estar arrependido. Mas o que eu quero que você entenda, o que a Bíblia está dizendo para nós é, se você correr hoje para os braços de Deus, você já mostrou arrependimento. Você está entendendo? Você tem que simplesmente correr para os braços de Cristo. Você não vai continuar mais no remorso. Você vai correr para os braços de Cristo. Cristo está na direção oposta. E pelo simples fato de você se lançar nos braços de Cristo, você está se arrependendo do caminho que você está seguindo. Versículos de 12 a 16. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade, tudo que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito, também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Então Paulo ele reafirma a confiança nos irmãos de Corinto, se alegrando novamente pela forma que eles receberam Tito e trataram Tito, né? Com honra, eles honraram Tito. Esse aqui é o enviado de Paulo, vamos tratar bem ele, vamos amar o nosso irmão, ele está aqui para nos servir, né? Então Paulo está falando, olha, parabéns, vocês, nota 10, vocês não me decepcionaram em nada. Eu tinha falado para o Tito, eles são 10, essa igreja é uma igreja abençoada, essa é uma igreja cheia do Senhor. E ele está falando, vocês não me decepcionaram, vocês não me fizeram passar por mentiroso. Quando Tito fala de vocês, ele enche a boca, ele fica transbordando de alegria pelo bem que vocês fizeram a ele. Então, Paulo ele se alegra com os irmãos, porque o resultado da carta de correção foi arrependimento e não remorso. Irmãos, nesse momento eu quero que todos vocês reflitam nessa palavra. E diante de Deus, eu quero que você dê a oportunidade de você a responder ao Senhor, né? Talvez você tenha algum relacionamento quebrado com o irmão, que você precisa falar com ele, concede-me lugar no teu coração. Concede-me lugar no teu coração. Não, eu não vou agradar ao nosso Deus se eu continuar sentindo o que eu sinto por você.
eu não vou agradar a Deus, eu não vou estar bem, eu não vou estar desfrutando de tudo que Deus tem para mim, se eu continuar brigado com você. Então, irmão, não importa se você é a parte ofendida. Nós, infelizmente, vivemos numa cultura melindrosa, né? Às vezes a pessoa nem sabe que nos ofendeu, mas a gente já não fala mais, a gente não pergunta mais, a gente não quer saber, a gente ignora, a gente dá as costas, a gente some do mapa, sem dar satisfação nenhuma, né? A gente simplesmente enterra a pessoa no nosso coração. Alguém fala assim, eu nunca matei ninguém, né? Mas se contar os relacionamentos cortados, né, que a pessoa fez, o coração dela já virou um cemitério, né? De tanto morto que tem lá. Então talvez Deus esteja falando com alguém essa noite. Falar assim, ei, você precisa perdoar esse irmão, você precisa perdoar essa irmã, você precisa se reconciliar com ele. Talvez você seja a parte que ofendeu. Você suspeita que a pessoa, né, não gostou muito do que você falou. Às vezes você pode estar até certo, mas se a pessoa se sentiu ofendida, machucada, eu creio que é da vontade de Deus, irmão, porque quando nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida, o que Ele faz? Ele nos leva até o ponto de que a gente possa compreender, não é? Então, se você talvez fosse a parte que ofendeu, procura a pessoa que você ofendeu e fala, olha, eu não queria te ofender, eu não fiz por mal, ou se o modo que eu me expressei trouxe alguma dor, né, me perdoa, né? Eu quero um lugar no seu coração, eu quero que a gente caminhe junto a partir de agora. Eu não estou feliz com você chateado longe de mim. Amém? Então isso é algo que você vai fazer diante do Senhor essa noite. Mas talvez exista alguém essa noite que esteja trilhando um caminho de remorso e que o Senhor essa noite falou, você não precisa continuar nesse caminho. Corre para o meu colo, corre para os meus braços. Você pode fazer isso agora. Talvez nesse momento você possa sentir aquela saudade, né, da comunhão com Deus e falar, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei de onde eu faço parte. E eu não vou abrir mão disso. Eu não vou. Independente das suas fraquezas, independente das suas lutas, corra para os braços do Senhor, aonde você encontra consolo, onde você encontra força para continuar. Longe dele não dá. Longe dele é impossível. Amém? Então, seja um desses casos, eu quero pedir que você, por favor, fique de pé. E eu quero orar por você. Por favor. Amém. Deus, é diante de Deus só, irmão. E é uma oportunidade tão única. Eu penso que quando Deus fala ao nosso coração, é tolice ignorar. Eu creio que quando Deus fala conosco, a gente precisa responder em fé. A gente não precisa entender como a gente vai fazer, a gente simplesmente quer dizer, Senhor, foi comigo. Eu te ouvi. E eu preciso da tua ajuda. Se você está aqui essa noite e precisa da ajuda de Deus, eu quero orar por você. Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus, ó Deus, porque Tu olhas a sinceridade dos corações, Senhor. E Deus, como o Senhor honra, ó Deus, aqueles, ó Deus, que se posicionam por Ti. Senhor Deus, eu oro por esses irmãos que estão de pé, ó Deus. Talvez eles estejam com o coração pesado, Senhor, amargurado, tristes. E eu oro que o Senhor traga o Teu consolo essa noite, em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, que o Senhor conceda a esses irmãos, Senhor, a graça do perdão, a graça de perdoar o irmão, a graça, ó Deus, de deixar para trás o passado e começar nova todas as coisas, Senhor. O Teu amor nos salvou, o Teu perdão, a dívida que tínhamos contra Ti era muito grande, e o Senhor nos perdoou de toda ela. E o acesso hoje é livre ao trono da graça. Que esses irmãos abram, ó Deus, espaço para comunhão com os demais irmãos. Talvez eles foram ofendidos, talvez eles ofenderam, mas não importa. Para Ti não importa. Importa o desejo do coração deles de te agradar e de andar, ó Deus, novamente com os irmãos, Pai.
Eu te louvo por eles, Deus. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço pela coragem, Deus. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor transborde corpo, alma e espírito com o teu Espírito Santo, Senhor. Com a alegria do Senhor, ó Deus. Com a paz que excede o entendimento, Senhor. E eu oro, Deus, por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, correndo e se lançando aos teus braços, Senhor. Falando, Senhor, eu estou cansado de remorso e eu quero arrependimento. Eu não abro mão do Senhor, eu não abro mão do teu colo, eu não abro mão do teu abraço, eu não abro mão do teu consolo por nada nesse mundo. Não há prazer, não há amizade, não há lugar, ó Deus, nesse mundo, Deus, que possa me consolar como o Senhor me consola, Senhor. Então, Deus, abençoa esses irmãos, ó Deus, abençoa esses irmãos, Senhor, abundantemente, completamente, Senhor, transbordantemente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que todos fiquem de pé agora, por favor, irmãos, e Pai, eu quero pedir a todos nós, que o Senhor gere frutos de arrependimento no nosso coração, Senhor. Oh Deus, Tu sabes o quanto nós precisamos, Senhor, desses frutos nas nossas vidas. Senhor, nós erramos, nós somos pecadores, nós somos falhos, somos tão infantis, tão imaturos, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, oh Deus. Senhor, mas nós entendemos, oh Deus, que ninguém nos ama como o Senhor nos ama. E que nós entregamos a nossa vida para Te servir uma vez, e nós queremos dizer novamente, Senhor, Tu és nosso Deus e nós somos Teus, e nada pode nos separar eternamente, Senhor. Nada pode nos separar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, Deus. Que ela encontre espaço no nosso coração, Deus. E que ela continue, essa santa semente continue a germinar frutos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos entregar a ceia agora. Eu peço que você segure o pão e o cálice para a gente tomar junto.